Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo nós vamos falar de um assunto de extrema importância para todo gestor público. Seja um administrador público da esfera federal, seja do estadual, seja do municipal, que é sanção administrativa em fornecedor exclusivo. Mais cedo ou mais tarde, todo gestor público vai se deparar com essa situação. Será que eu posso ou devo aplicar uma sanção nesse fornecedor exclusivo, aquele que é contratado via inexigibilidade de licitação? Se só tem esse fornecedor no mercado, será que eu tenho que sancionar ele caso ele venha cometer alguma infração? É o que nós vamos ver nesse vídeo. E mais do que isso, eu vou trazer algumas dicas práticas para vocês, ok? Mas antes de mais nada, se você chegou aqui no canal através desse vídeo e esse assunto sobre licitações de contratos lhe interessa, muito prazer, eu sou Rafael Souza, trabalho nesse mercado já há algum tempo, sou especialista em licitações e contratos e o meu objetivo aqui nesse canal é trazer conteúdo, compartilhar informações do dia a dia da administração pública para talvez ajudar vocês também na solução dos problemas diários de vocês, para que a máquina pública possa continuar funcionando. Afinal de contas, esse é o objetivo de todo serviço público, não importa em qual área seja, tá bom? Então, se você gostar, se esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. E no final, se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, senta o dedo aí no joinha, tá bom? Para que o YouTube entenda que você está gostando e para que eu também entenda que o conteúdo está sendo relevante para vocês. Perfeito? Então vamos lá. Sanção administrativa em fornecedor exclusivo. Eu posso? É uma opção minha? É um ato discricionário do gestor público? Ou eu tenho? É uma obrigação aplicar sanção no fornecedor exclusivo? Bem, vamos ver o que a lei ela nos diz. Se eu posso ou se eu devo. Lá no seu artigo 155, veja o que a Lei 14.133, a Lei de Licitações e Contratos, nos diz. Lá diz que o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Então, ali depois, vem ali uma série de infrações relacionadas que podem ser cometidas pelo licitante ou pelo contratado. Mas o ponto aqui eu até destaquei para vocês, o licitante ou o contratado será responsabilizado. Ele não diz aqui, a lei não diz que poderá ser responsabilizado. Não, a lei ela é bem clara. Se a empresa cometeu uma infração, ela será responsabilizada. Então aqui já está a resposta se o gestor público deve ou pode aplicar uma sanção num fornecedor exclusivo. Então aqui é a resposta da lei. E vamos ver o que a jurisprudência nos diz? Aqui é o acórdão TCU 277 de 2017 do plenário, TCU plenário, ainda no âmbito da antiga legislação de licitações e contratos, mas nós vamos ver que se aplica perfeitamente para a nova lei de licitações, ok? Aonde o TCU nos diz que a apuração das condutas faltosas praticadas por licitantes não consiste em faculdade do gestor público com tal atribuição, mas em dever legal. A aplicação de penalidades não se restringe ao Poder Judiciário, mas, nos termos das leis 8.666 de 93 e 10.520 de 2002, cabe também aos entes públicos que exercem a função administrativa. Então veja, o que o TCU, no âmbito da antiga legislação, disse, que a apuração das condutas faltosas praticadas pelas empresas não consiste em faculdade do gestor público com essa atribuição. Então, se a empresa cometeu um ato faltoso, ou conforme a nova lei diz, cometeu uma infração, ela deverá ser responsabilizada. Por quê? É um dever do gestor público. Não é uma faculdade. É um dever legal. Ok? Mas nós vimos aqui o posicionamento da lei e da jurisprudência. Mas nós sabemos que na prática, por isso que é importante a gente entender a prática, porque muitas vezes quem está lá em cima escrevendo lei, escrevendo orientações, normas, né?
muitas das vezes, não vou dizer que é sempre, mas muitas das vezes não conhece mesmo o dia a dia da administração pública, né? E aí o gestor público, ele pode se ver na seguinte situação. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? O famoso, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por quê? Se ele aplicar a lei durante uma infração, pensa aqui comigo, para a gente ilustrar aqui essa situação. Vamos pensar num hospital público, vamos pensar na figura de um hospital público que possui um maquinário de uma tomografia, ou de uma ressonância, né? Algum equipamento específico do hospital que atua diretamente no serviço público, né? No atendimento à população. E a manutenção daquele equipamento só pode ser feito por uma determinada empresa, uma empresa exclusiva autorizada para fazer aquela determinada manutenção. Só tem ela no mercado. E aquela empresa, ela comete uma infração e ela está sujeita a ser penalizada. E aí a administração pública, o gestor público, fica na seguinte situação. Eu tenho que aplicar a lei, ou seja, eu tenho que instaurar um processo administrativo para, se for o caso, eu penalizar, aplicar uma sanção administrativa naquela empresa. Porém, se eu aplicar uma sanção administrativa, dependendo de qual sanção for essa, eu posso interromper um serviço público. Imagine que eu aplico uma sanção na empresa, a empresa deixa de prestar a devida manutenção naquele meu equipamento, né? Nesse exemplo que a gente está trazendo de um hospital, a empresa deixa de prestar aquele serviço de manutenção, o equipamento para, e aí quem é que vai ser prejudicado? A população. Por quê? Porque o equipamento fica sem utilidade. E aí o gestor público fica no meio dessa balança. Eu aplico a lei, mas se eu aplicar a lei eu prejudico o serviço público, ou eu faço vista grossa para o serviço continuar, mas aí eu corro o risco de receber um apontamento de um órgão de controle. Então é preciso que o gestor público tenha toda a visão, todas as possibilidades para equiparar essa balança, de forma que ele aplique a lei, ele faça cumprir o que a lei exige, mas que ao mesmo tempo ele preserve o serviço público. Então é essa balança que o gestor público ele tem que saber equilibrar. Perfeito? Nem muito cá, nem muito lá. E aí, para isso, eu trouxe aqui algumas dicas, algumas possíveis soluções para vocês. Nós vamos considerar pelo menos 3 possibilidades. A primeira, e eu já diria que é a principal, que é uma atuação do fiscal de contratos para tentar regularizar uma possível falta ou uma falta que já tenha acontecido, tá bom? Então, o fiscal de contrato, ele é a figura central nessas possíveis soluções. Veja o que o artigo 117 da Lei 14.133 nos diz. Diz que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais de contrato. E lá no parágrafo 1º diz que o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Então nós temos 2 pontos aqui sobre o fiscal. Primeiro, que todo contrato tem que ter um fiscal para acompanhar aquela execução, um ou mais, dependendo da complexidade daquele contrato. Então tem que ter no mínimo um fiscal de contrato para estar acompanhando. E aí o parágrafo 1º diz que esse fiscal, ele não é uma figura pro forma, não é algo apenas no papel para que o processo administrativo fique bonito, não. O fiscal de contrato formalmente designado pela autoridade competente, ele tem um papel fundamental. É essencial a sua atuação para quê? Para que ele determine o que for necessário para que a empresa regularize ali uma falha. Esse é o papel do fiscal, acompanhar, fiscalizar. Não é só atestar a nota uma vez por mês, pegar a nota fiscal, tá tudo certo, manda lá para o financeiro para pagar. Esse não é o papel do fiscal. Ok? Então o fiscal ele tem que acompanhar. Ele tem até mesmo que ter a sensibilidade, se ele viu uma possível fragilidade, até mesmo ele ter a capacidade de agir antes que a empresa venha cometer a infração. Antes que o serviço público seja prejudicado.
Essa é a ideia do fiscal. Perfeito? Agora, se o fiscal ele não atua, mais cedo ou mais tarde, o contrato ele vai dar problema. Principalmente se for um contrato, pense, por exemplo, num contrato contínuo que pode chegar a 10 anos se esse contrato não tiver um fiscal atuante. A gente já pode imaginar que mais cedo ou mais tarde vai dar problema, não é mesmo? Então, o fiscal de contrato aqui é a figura central para que essa balança fique equilibrada na mão do gestor, entre a aplicação da lei e a manutenção do serviço público. Perfeito? Mas aí vamos pensar aqui que o fiscal é um fiscal atuante, que ele anota ali tudo no seu registro, ele notifica a empresa e a empresa não dá jeito e ela acaba cometendo uma infração. E aí o fiscal notifica o gestor do contrato e de fato verifica-se que tem que se abrir um processo administrativo para aplicar uma sanção naquela empresa. É claro, respeitando todo o direito ao contraditório, à ampla defesa, mas a empresa se enquadrou numa situação em que ela tem que ser penalizada. O que fazer? Aí nós vamos considerar a segunda possível solução. O que o gestor público, junto com a fiscalização, a área requisitante, o que tem que ser analisado nesse caso? Quando não tiver jeito e a empresa caiu numa situação em que ela tem que ser sancionada, a possível solução é a atenuação da dosimetria daquela sanção que vai ser aplicada. Eu não estou falando aqui em passar panos quentes, tá bom? E deixar de penalizar a empresa. Não é isso que eu estou falando. Perfeito? Mas dentro aqui, olhando aqui, vamos olhar aqui de novo para essa balança. Dentro do que a lei exige e dentro da manutenção do serviço público, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um fornecedor exclusivo, aonde se ele for penalizado e impedido de licitar e contratar, o serviço público pode ser prejudicado, porque só tem ele no mercado. Então essa balança aqui tem que ser pesada, ok? E aí uma dessas possíveis soluções, para que a empresa também não se ache a toda poderosa, dona da verdade, e que ela pode fazer o que ela quiser, não é assim que as coisas funcionam, ok? Então, se for o caso, ela tem sim que ser penalizada, só que a gente pode, dentro da dosimetria, pensando no prazo que essa empresa vai ser penalizada, de forma que isso não prejudique a execução contratual, ok? Então, por exemplo, se a infração ensejar a aplicação de sanção que implique no impedimento de licitar e contratar, ou seja, ela vai ficar temporariamente sem poder firmar novos contratos, sem poder participar de novas licitações. Nesse caso aqui, participar de licitações nem seria o problema, porque ela é um fornecedor exclusivo, ela não disputa a licitação, mas pensando em futuros contratos dessa empresa, ou até mesmo pensando na renovação desse contrato atual, ok? Então a dosimetria poderia reduzir o prazo e o efeito daquela sanção de impedimento. Então vamos supor que a empresa vai ser penalizada, mas ela ainda tem mais 8 meses de contrato, de execução contratual, até que venha o novo prazo para renovar aquela contratação, pensando aqui num contrato contínuo, tá? Estou ilustrando aqui pensando no contrato contínuo. Então tem mais 8 meses à frente até que o contrato ele venha a ser prorrogado novamente. Então esse prazo dessa aplicação dessa sanção de licitar e contratar poderia ser estudado de forma que no período da nova renovação desse fornecedor ele não esteja impedido. Deu para entender? Qual seria a lógica? A gente vai aplicar a sanção, poderia talvez até pensar na aplicação de uma multa, mas a gente poderia reduzir o prazo desse impedimento. Talvez ali, poderia ser 12 meses? Poderia, mas vamos dar só 6 meses? Vamos reduzir de 12 para 6? E aí a gente aplica junto ali uma multa. Então eu poderia até dar 12 meses de impedimento, ou até mais, se fosse o caso, só que eu vou dar 6 meses e vou aplicar junto ali com aquele impedimento, vou aplicar uma multa. Ou seja, eu apurei a responsabilidade, não deixei de penalizar a empresa, porém eu não vou prejudicar a possível renovação desse contrato daqui a certo período, tá bom? A lei ela deixa bem clara, né, e a jurisprudência também deixa bem claro que a aplicação de uma sanção, por exemplo, de
de impedimento de licitar e contratar não prejudica o contrato que já está em andamento. Talvez isso tenha vindo, né, na mente de vocês. Tá, mas se eu aplicar o impedimento de licitar e contratar, eu não vou ter que rescindir esse contrato? Não necessariamente. Isso seria um ato discricionário do gestor público mediante o caso concreto. Agora, se é possível a manutenção desse contrato, o gestor ele não é obrigado a rescindir. Por quê? Porque o efeito da aplicação da sanção, ele é daqui para frente. É o famoso efeito Stunk, né? Snunk. Então não é um efeito que retroage a formalização do contrato. Não, é daqui para frente. Então o efeito desse impedimento de contratar, por exemplo, do fornecedor exclusivo não atingiria o efeito retroativo à formalização do contrato. Então o que tem que ser estudado, né, analisado aqui, é de uma forma que não venha prejudicar a futura renovação desse contrato. Ok? Então aqui seria a segunda possível solução. E aí, a terceira e última solução seria o caso quê? Em que, vamos supor aqui, nessa nossa segunda dica, você foi lá, aplicou primeiro uma advertência, só para dar um puxãozinho de orelha, porque não foi algo muito grave, não teve prejuízo, então eu só dei uma advertência. Mas aí daqui a 2, 3 meses a empresa vai lá, comete outra infração. Aí você tem que dar um impedimento nela. Aí você vai lá, dá um impedimento de licitar de 3 meses. Passa 6 meses, ela vai lá e comete outra infração. Ou seja, fica algo recorrente na execução do contrato. Aí você já tem que analisar se não está trazendo um risco sério para o serviço público. E aí o que você tem que fazer? O que seria recomendável? Você fazer uma análise de riscos e uma análise de novas soluções no mercado. Se essa solução atual está trazendo risco iminente para o serviço público, o gestor público ele tem que analisar novas soluções. Então veja aqui, se a empresa cometer infrações recorrentes de maneira reiterada que possa comprometer esse serviço, deve ser avaliada novas alternativas junto ao mercado. A administração pública não pode ficar refém do mercado. Não pode. É claro que durante a etapa de planejamento, né, a administração pública ela tem que ir até o mercado para conhecer o mercado, para ver novas soluções, para ver a solução que melhor atende a sua necessidade. Porém, não é porque a empresa é um fornecedor exclusivo que a administração vai ficar refém na mão dela. Perfeito? E muitas das vezes, essas empresas que são fornecedoras exclusivas, elas têm cartas, né, de fabricantes que dão aquela autonomia para ela, que dá aquela exclusividade para ela. Tem, como é que se diz? Essas empresas têm registro, né, nas juntas comerciais, em associações representativas, né, que dá toda essa formalidade do fornecedor exclusivo. Se for o caso, você pode até mesmo abrir uma denúncia nesses canais, dizendo, imagine aqui, vamos supor que esse fornecedor exclusivo ele não seja o fabricante. É uma empresa que o fabricante autorizou que ela seja a única a prestar aquele serviço. Você pode, por exemplo, abrir uma denúncia junto ao fabricante. O fabricante do equipamento X, a empresa Y é a única empresa que vocês autorizam a prestar esse serviço. Só que ela está cometendo falhas que está prejudicando o serviço público. Então, ou vocês conversam com essa empresa, né, para melhorar os procedimentos, melhorar o atendimento do serviço, capacitar melhor essa empresa, se for o caso, ou talvez vocês até avaliem abrir a oportunidade para outras empresas também prestarem esse serviço. Porque o que não dá é o serviço público ser prejudicado por essa empresa. Então existem esses mecanismos, essas análises que podem ser feitas e até mesmo, em último caso, se for necessário, avaliar novas soluções do mercado para atender a sua necessidade. Ok? Então aqui são 3 sugestões que eu trago aqui para vocês, pensando no caso prático mesmo, no dia a dia, aonde o gestor público pode se dar com essa situação aqui, com essa saia justa. Eu sou gestor público, a empresa, o meu fornecedor exclusivo
cometeu uma infração contratual, eu tenho que aplicar a lei, porque se eu não aplicar, eu posso ser chamado a atenção aqui, posso receber um apontamento de um órgão de controle. Ao mesmo tempo, se eu aplicar a lei e aplicar uma sanção na empresa, eu posso prejudicar o serviço público. Então aqui são 3 possíveis soluções que pode talvez resolver, espero, né, que ajude a resolver esse tipo de problema, que é uma atuação efetiva do fiscal, até mesmo numa ação de mitigação de risco do fiscal, a aplicação da sanção, da devida sanção, se for o caso, com a atenuação da dosimetria e, em último caso, análise de risco e análise de novas soluções no mercado. Perfeito, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, senta o dedo aí no joinha para me ajudar, até também para eu entender que vocês gostaram desse vídeo, que esse vídeo de fato vai ser útil para vocês. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo como esse, perfeito? Se você também for um agente público e achar que esse conteúdo aqui pode ajudar em um coleguinha de outro órgão, que você conheça, um outro agente público de outro órgão, compartilha com ele, que talvez ele esteja precisando exatamente desse conteúdo, ok? Forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo.